Seja bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Coloque seus fones, abra o livro e aproveite a Guerra da Papoula, de Rua F. Kuan. Capítulo 4. Ao longo das semanas, as aulas ficaram cada vez mais difíceis. Manhãs eram dedicadas a combate, medicina, história e estratégia. Em geral, a cabeça de Rin já estava explodindo ao meio-dia, repleta de nomes de teoremas dos quais nunca ouvirá falar e títulos de livros que precisava ler até o fim da semana. As aulas de combate deixavam tanto o corpo quanto a mente exaustos. Junho submetia os alunos a uma série torturante de calistenia. Precisavam subir e descer as escadas da academia, fazer parada de mão no pátio por horas a fio e repetir sequências de golpes com sacos de tijolos amarrados nos braços. Toda semana, o mestre os levava até um lago no pé da montanha e os instruía a nadar. Rin e vários outros alunos nunca haviam aprendido a nadar. O mestre demonstrara a forma correta de realizar o exercício apenas uma vez. Depois, cabia aos estudantes não se afogarem. Os deveres de casa eram difíceis e claramente pensados para levar os calouros ao limite. Quando o mestre de armamentos, Sonen, ensinou as proporções certas de salitre, enxofre e carvão para produzir o pó incendiário que impulsionava os foguetes de guerra, também os fez criar mísseis improvisados. E quando a mestra de medicina, Enro, obrigou os alunos a decorar os nomes de todos os ossos do corpo humano, também esperava que soubessem os padrões de fraturas mais comuns e como identificá-los. No entanto, a disciplina mais difícil era estratégia, sob o comando do mestre Irja. Na primeira aula, ele distribuiu um tomo grosso, Princípios da Guerra, de Sun Tzu, e anunciou que a turma deveria memorizá-lo até o final da semana. "Esse troço é enorme!" reclamou An. "Como vamos fazer os outros deveres de casa?" Altan Trensin o decorou em apenas uma noite, retrucou o mestre Irja. Os alunos trocaram olhares irritados. Os mestres louvavam Altan Trensin desde o início das aulas. Rin chegará à conclusão de que ele era um gênio, o aluno mais brilhante a frequentar Sinegard em décadas. An parecia tão nervoso quanto ela. "Tá, mas não somos Altan." "Então tentem ser", aconselhou o mestre. "Dispensados." Rin embarcou numa rotina de estudos constantes e pouquíssimo sono. O cronograma dos calouros não permitia tempo para outras coisas. O outono começava a mostrar as garras em Sinegard. Certa manhã, um vento gelado os acompanhou enquanto corriam escada acima, passando pelas árvores num crescendo trovejante. Os alunos ainda não haviam recebido os mantos mais grossos de inverno, e seus dentes batiam em uníssono enquanto se encolhiam debaixo de uma árvore da seda enorme, nos fundos do pátio do segundo patamar. Apesar do frio, Junho se recusava a transferir a aula de combate para um local fechado antes de a neve tornar impossível a prática a céu aberto. Ele era rigoroso e parecia se divertir com o desconforto dos alunos. "A dor faz bem", explicou o mestre, forçando-os em posturas baixas e desconfortáveis. Os artistas marciais de outrora permaneciam na mesma posição por uma hora antes de começarem a treinar. "Os artistas marciais de outrora deviam ter coxas incríveis", comentou Kitai, arfando. A calistenia matinal ainda era horrível, mas ao menos eles haviam passado pelos fundamentos e começado a treinar a primeira arte marcial armada, técnicas de bastão. Junho assumirá sua posição à frente do pátio quando um barulho soou, vindo do alto, e um punhado de folhas caiu sobre ele. Todos olharam para cima. Empoleirado num galho grosso da árvore de seda, estava o mestre de folclore, há muito ausente. O homem arrancava folhas aleatórias alegremente, com uma tesoura de poda grande, enquanto cantava uma melodia desafinada. Depois de ouvir algumas palavras, Rin identificou a música, o toque do guardião. Ela a conhecia de suas diversas entregas de ópio nos bordéis de Tikane. Era uma cantiga obscena, quase erótica. O mestre de folclore cantava completamente fora do tom, mas a plenos pulmões, com uma despreocupação selvagem. "Senhorita, não posso tocá-la nesse ponto, ficará feliz, mas morrerá de pronto." Nian chegou a tremer de segurar o riso. O queixo de Kitai desabou ao encarar a árvore. "Jian, estou no meio da aula", reclamou Junho. "Então continue", retrucou o mestre Jian. "E me deixe em paz."
Precisamos do pátio. Não precisam do pátio inteiro. Não precisam desta árvore, argumentou o outro, petulante. Junho açoitou seu bastão de ferro pelo ar diversas vezes, então acertou a base da árvore. O tronco tremeu com o impacto. Em seguida, um som crepitante de um peso morto atravessou várias camadas de folhas secas. O mestre Jian caiu sobre uma pilha delas no chão de pedra. O primeiro pensamento que cruzou a mente de Rin foi que o homem estava sem camisa. O segundo foi que devia estar morto. Mas Jian rolou até se sentar, balançou a perna esquerda e colocou os cabelos brancos para trás dos ombros. Isso foi uma grosseria, disse ele, de forma um pouco desligada. Sangue escorria de sua têmpora esquerda. Você tem sempre que agir como um imbecil. Gritou Junho. Você tem sempre que interromper a minha sessão matutina de jardinagem? Rebateu Jian. Você não estava fazendo jardinagem. Veio aqui só para me irritar. Acho que você se tem muito em alta conta. Junho bateu a ponta do bastão de ferro no chão, fazendo o outro dar um pulo de surpresa. Saia! Jian fez uma expressão dramática de mágoa e se pôs de pé. Retirou-se do jardim com movimentos exagerados, rebolando feito uma dançarina de cabaré. Se o seu coração me desejar, vou te lamber como um bolo lunar. Você tem razão, sussurrou Kitai para Rin. Ele se droga mesmo. Atenção! Gritou Junho para a turma embasbacada. O mestre ainda tinha uma folha da árvore da seda presa no cabelo, que se agitava quando ele falava. A turma se alinhou em duas fileiras, os bastões prontos. Quando eu der o sinal, vocês repetirão essa sequência. Ele demonstrou com o bastão conforme falava. Para frente. Para trás. Bloqueio na esquerda superior. Retorno. Bloqueio na direita superior. Retorno. Bloqueio na esquerda inferior. Retorno. Bloqueio na direita inferior. Retorno. Um giro, uma passada pelas costas e retorno. Entenderam? Todos assentiram. Ninguém se atrevia a admitir que não entenderá a maior parte dos movimentos. As demonstrações de Junho eram sempre velozes, mas, naquela, o mestre havia se mexido mais rápido do que qualquer um era capaz de acompanhar. Muito bem. Ele bateu com o bastão no chão. Comecem. Foi um fiasco. Os alunos se moviam sem ritmo ou objetivo. Ness executou a sequência muito mais devagar que o restante da turma, mas foi o único que conseguiu terminá-la. O restante ou omitiu metade dos golpes, ou errou sua direção. Ai! Kitai havia bloqueado quando deveria ter feito o retorno, acertando Rin nas costas. Ela foi lançada para frente, acertando a cabeça de Venka por acidente. Parem! Bradou Junho. Os golpes cessaram. Vou contar uma história sobre Sun Zi, o grande estrategista. O mestre caminhou por entre as fileiras, sua respiração audível. Quando Sun Zi terminou seu maior tratado, Princípios da Guerra, submeteu os capítulos ao Imperador Vermelho. O Imperador decidiu testar a sabedoria do homem fazendo treinar um grupo de pessoas sem experiência militar, suas concubinas. O sábio concordou e reuniu as mulheres em frente aos portões do palácio. Ele disse: Quando eu falar olhos à frente, vocês devem olhar para a frente. Quando eu falar à direita, devem olhar para a sua direita. Quando eu falar meia volta, devem fazer uma volta de 180 graus. Entenderam? As mulheres anuíram. Sun Zi, então, sinalizou, à direita. Mas elas só caíram na gargalhada. Junho parou na frente de Nian, e o rosto do garoto foi tomado pela apreensão. Sun Zi disse ao imperador: Se os comandos não são claros e distintos, se as ordens não são compreendidas em sua totalidade, a culpa é do general. Assim, o sábio se virou para as concubinas e repetiu as instruções. À direita, mandou. As mulheres riram outra vez. Combate era um suplício que esmagava o espírito e a alma, mas ao menos havia as divertidas sessões noturnas, períodos de treino supervisionados por dois aprendizes do mestre, Curiel e Geelha.
Eles eram professores um tanto preguiçosos e se entusiasmavam demais com a ideia de infligir o máximo de dor possível a oponentes imaginários. Por isso, os treinos quase acabavam em desastre, enquanto Geelha e Curiel percorriam o espaço gritando conselhos para os alunos que lutavam uns com os outros. A não ser que tenha uma arma, não mire no rosto. Geelha guiou a mão esticada de Venka para baixo, de forma a acertar a garganta de Neza. Tirando o nariz, a face é quase toda feita de osso e vai machucar sua mão. O pescoço é um alvo melhor. Com força suficiente, é possível danificar fatalmente a traqueia. No mínimo, vai causar um problema de respiração. Curiel se ajoelhou ao lado de Kita e Ian, que rolavam pelo chão presos em gravatas mútuas. Morder é uma técnica excelente quando se está em apuros. Um segundo depois, Ian soltou um grito de dor. Vários calouros se reuniram em torno de um boneco de madeira enquanto Geelha demonstrava a forma certa de fazer um ataque de mão estendida. Monges Nikaras acreditavam que este era um poderoso núcleo de Ki, disse, indicando um ponto na barriga do boneco. Então deu um soco dramático. Rin mordeu a isca para acelerar a explicação. E é? Não. Núcleos de Ki não existem. Mas esta área abaixo da costela contém uma quantidade enorme de órgãos vitais. Além disso, o diafragma fica aqui. Ha! Geelha golpeou o boneco outra vez. Isso imobiliza qualquer oponente por alguns segundos, tempo suficiente para furar seus olhos. Isso parece vulgar, comentou Rin. Geelha deu de ombros. Não estamos aqui para ser sofisticados, e sim para acabar com nossos inimigos. Vou mostrar um último golpe, anunciou Curiel, no fim da sessão. Sério, este é o único chute de que precisam. É capaz de derrubar até os guerreiros mais poderosos. Geelha pareceu confuso. Quando virou o rosto para perguntar a Curiel do que ela estava falando, a aprendiz ergueu o joelho e acertou o peito do pé na virilha dele. As sessões de prática obrigatórias duravam apenas 2 horas, mas os calouros começaram a permanecer no local para treinar por muito mais tempo. A única parte ruim era que alunos com treinamento prévio aproveitavam a oportunidade para se exibir. Nessa apresentava uma série de rodopios no centro da sala, tentando dar chutes rotatórios cada vez mais espalhafatosos. Seus colegas haviam formado uma rodinha para assistir. Admirando nosso príncipe? Perguntou Kitai, após atravessar o cômodo para ficar ao lado de Rin. Não consigo imaginar isso numa batalha, disse ela. Naquele instante, Neza deu uma volta de 540 graus no ar antes de finalizar com um chute. Era muito bonito, mas parecia completamente inútil. Ah, não é para ser usado em batalha. Em geral, as antigas artes são assim, legais de assistir, mas sem muita utilidade. As linhagens foram adaptadas para os palcos de ópera, não de combate, e depois adaptadas de volta. Foi daí que a ópera do Junco Carmesim recebeu esse nome, sabe? Os membros fundadores eram artistas marciais que fingiam ser artistas de rua para se aproximarem dos alvos. Você deveria ler sobre a história das artes hereditárias, é fascinante. Existe algum assunto sobre o qual você nunca leu? Perguntou Rin. Kitai parecia ter um conhecimento enciclopédico sobre praticamente qualquer coisa. Naquele dia, durante o almoço, ele dera a Rin uma aula sobre como as técnicas de limpar peixe mudavam de província para província. As artes marciais têm um lugar especial no meu coração, explicou o garoto. Enfim, é triste ver gente que não consegue diferenciar defesa pessoal de arte performática. Neza aterrissou após um salto particularmente alto, agachando-se de forma impressionante. Por mais absurdo que fosse, alguns dos colegas começaram a aplaudir. Ele se ajeitou, ignorando os aplausos, e seu olhar encontrou o de Rin. Essas são as artes da minha família, anunciou, limpando o suor da testa. Tenho certeza de que você vai ser o terror da escola, ironizou Rin. Pode dançar por esmolas. Eu lhe daria um lingote. O rosto de Neza foi tomado por uma expressão de escárnio. Você só está com inveja por não ter artes hereditárias. Se forem todas tão absurdas quanto a sua, fico aliviada. A casa de inovou a técnica de chute mais poderosa do Império, insistiu.
Vamos ver como você se sai contra ela. Acho que não teria problemas, respondeu Rin. Mas seria um belo espetáculo visual. Pelo menos não sou uma caipira sem arte, disparou Neza. Você nunca praticou artes marciais na vida. Só conhece um chute. E você vive me chamando de caipira. Só conhece um insulto. Lute comigo, então, chamou o garoto. Até alguém ficar incapacitado por 10 segundos ou até o primeiro sangue jorrar. Aqui e agora. Começou ela, mas foi interrompida pela mão de Kita e tapando sua boca. Ah, não. Não, não, não. Kita a puxou para trás. Você ouviu o mestre Junho. Não deveríamos. Rin se desvencilhou dele. Mas Junho não está aqui, está? Nes abriu um sorriso sórdido. Venha! Venha cá! Atraída pelo chamado, a garota interrompeu uma conversa com Nin do outro lado da sala e se aproximou, cheia de trejeitos. Seja nossa juíza, disse Neza, sem tirar os olhos de Rin. Venka colocou as mãos para trás numa imitação do mestre Junho e levantou o queixo. Comecem! A turma formou um círculo ao redor dos dois. Rin estava furiosa demais para notar seus olhares, focada apenas no rival. Neza começou a cercá-la, indo para frente e para trás com movimentos rápidos e elegantes. Kitai tem razão, pensou Rin. Neza parecia mesmo estar se apresentando num palco de ópera. Não demonstrava ser letal, apenas bobo. A garota cerrou os olhos e se agachou, acompanhando os movimentos dele com atenção. Ali. Uma abertura certa. Rin ergueu a perna e chutou com força, atingindo Neza no ar com um vulfo satisfatório. Ele gritou, então apertou a virilha, choramingando. A turma encarava os dois em silêncio. Neza conseguiu se levantar, o rosto todo vermelho. Você, como se atreve? Como você mesmo disse, Rin baixou a cabeça numa reverência zombeteira, eu só conheço um chute. Humilhar Neza havia sido bom, mas as repercussões políticas foram imediatas e brutais. Não demorou para a turma formar alianças. Completamente ofendido, Neza fez questão de enfatizar que se associar a Rin significaria alienação social. Ele se recusava a falar com a garota ou reconhecer sua existência, a não ser para fazer comentários sarcásticos sobre seu sotaque. Um por um, temendo receber o mesmo tratamento, os colegas seguiram seu exemplo. Kitai era a única exceção. Conforme explicará, havia crescido com a implicância de Neza, e não ia começar a se incomodar com aquilo de repente. Além disso, acrescentou, a cara que ele fez? Impagável. Sentia-se grata pela lealdade de Kitai, mas ficou impressionada com a crueldade dos outros alunos. A lista de coisas que os fazia rir às suas custas parecia infinita. A pele escura, a falta de prestígio social, o sotaque do interior. Era irritante, mas Rin conseguia ignorar as provocações, até os colegas começarem a caçoar dela cada vez que abria a boca. Meu sotaque é tão forte assim? Perguntou. Está melhorando, respondeu Kitai. Só tente enrolar mais no final das palavras. Diminua as vogais. E acrescente um som de R mesmo quando a letra não existir. Essa é uma ótima dica. Testou Rin, engasgando. Por que os cinegardianos sempre parecem estar mastigando alguma coisa? O poder dito que é aceitável, comentou Kitai, reflexivo. Se a capital tivesse sido construída em Tikane, com certeza seríamos tão escuros quanto madeira. Nos dias que se seguiram, Neza não lhe dirigiu uma única palavra, porque nem precisou. Seu séquito de adoradores não perdia uma oportunidade para zombar de Rin. As manipulações do garoto se mostraram brilhantes. Após estabelecê-la como o alvo principal, pôde simplesmente relaxar e observar. Venka era obcecada por Neza e desdenhava de Rin sempre que tinha chance. Nia agia com um pouco mais de consideração, não andava com Rin em público, mas ao menos conversava com ela na privacidade do dormitório. Você podia tentar pedir desculpas, sussurrou Nian certa noite, depois de Venka ter adormecido. Pedir desculpas era a última coisa que Rin tinha em mente.
Não ia admitir derrota só para massagear o ego de Neza. A luta foi ideia dele, argumentou, com raiva. Não é culpa minha ele ter recebido o que merecia. Não importa, insistiu Nian. Peça desculpas para que ele esqueça tudo isso. Neza só quer ser respeitado. Pelo quê? Questionou Rin. Ele não fez nada para merecer o meu respeito. Esnoba todo mundo, como se o fato de ter nascido em Sinegarde o tornasse muito especial. Pedir desculpas não vai adiantar, interveio Venka. Pelo visto, não estava dormindo. E ter nascido em Sinegarde nos torna especiais, sim. Neza e eu. Era sempre Neza e eu com ela, treinamos para a academia desde que aprendemos a andar. Está no nosso sangue. É o nosso destino. Já você? Você não é nada. Não passa de uma qualquer do sul. Não devia nem estar aqui. Rin se sentou na cama, fervendo de raiva. Eu fiz o mesmo exame que você, Venka. Tenho todo o direito de frequentar esta escola. Você só está aqui para preencher a cota, rebateu Venka. O Keju precisa parecer justo. Por mais irritante que Venka fosse, Rin mal tinha tempo ou energia para gastar com ela. As duas pararam de trocar farpas depois de alguns dias, exaustas demais para falar. Quando as sessões de treino da semana se encerraram, elas se arrastaram de volta ao dormitório, os músculos doendo tanto que até caminhar era difícil. Sem dizer nada, tiraram os uniformes e se jogaram nas respectivas camas. Foram acordadas quase imediatamente por alguém batendo à porta. Levantem-se! Instruiu Raban, assim que Rin abriu a porta. O quê? Balbuciou Rin. O aprendiz olhou para Venk e Nian, que soltavam reclamações incoerentes em seus leitos. Vocês também. Rápido. O que houve? Resmungou Rin, de mau humor, esfregando os olhos. Temos que começar a limpeza em 6 horas. Só venham comigo. Sem parar de reclamar, as garotas vestiram as túnicas e encontraram Raba em frente ao dormitório, onde os meninos já haviam sido reunidos. Se isso for algum trote de calouros, tenho permissão de voltar para a cama? Perguntou Kitai. Pode me considerar medroso e intimidado, só me deixe dormir. Cale a boca. Venham comigo, ordenou Raban. Sem emitir mais uma palavra, avançou em direção à floresta. Os alunos foram forçados a correr para acompanhá-lo. A princípio, Rin pensou que estivessem sendo levados para a floresta na lateral da montanha, mas na verdade era um atalho. Depois de um tempo, saíram em frente ao salão principal de treino. O prédio estava iluminado, e era possível ouvir vozes em seu interior. Mais aulas? Questionou Kitai. Grande tartaruga, vou entrar em greve. Não é a aula. Raban parecia muito animado. Entrem. Apesar dos gritos audíveis, o salão estava vazio. A turma avançou em um estado de confusão sonolenta até Raban indicar que deveriam descer uma escada. No meio do porão, havia vários aprendizes reunidos. O que quer que fosse o centro das atenções parecia muito emocionante. Rin se esticou para tentar dar uma olhada acima das cabeças dos estudantes mais velhos, mas não conseguiu ver nada. Calouros passando! Gritou Raban, liderando o grupo e abrindo caminho entre o amontoado de aprendizes através do uso vigoroso dos cotovelos. O espetáculo no meio do cômodo eram 2 buracos circulares adjacentes, com ao menos 3 metros de diâmetro e 2 de profundidade, cercados por barras de metal que chegavam até a cintura para impedir a queda dos espectadores. Um dos buracos estava vazio. No centro do outro, o mestre Sonen cruzava os braços sobre o peitoral largo. Sonen é sempre o juiz, informou Raban. Ele tem que fazer isso porque é o mais novo. Juiz de quê? Perguntou Kitai. Raban abriu um enorme sorriso. Quando a porta do porão se abriu, mais aprendizes começaram a entrar, enchendo o salão quase até o limite. A pressão dos corpos forçou os calouros a chegar perigosamente perto da borda dos ringues. Rin agarrou a grade para não cair lá dentro. O que está acontecendo? Perguntou Kitai,
enquanto os recém-chegados brigavam por posições mais próximas dos buracos. Havia tanta gente ali que os aprendizes mais ao fundo trouxeram banquinhos e subiram neles. Altan está aqui hoje, explicou Raban. Todo mundo quer ver Altan. Devia ser a 12ª vez que Rin ouvia o nome do garoto naquela semana. A academia inteira parecia obcecada com ele. O estudante quintanista Altan Trensin batera todos os recordes da instituição, era o aluno favorito de todos os mestres, à exceção de todas as regras. Ele se tornará uma piada recorrente na turma de Rin. É possível mijar por cima da muralha e atingir a cidade? Altan consegue. De repente, uma figura alta e ágil caiu no ringue com o mestre Sonen, sem se dar ao trabalho de usar a escada de corda. Conforme seu oponente descia, a figura alongou os braços atrás das costas, voltando o rosto para o teto. Seus olhos refletiram a luz da lamparina acima. Eram carmesins. Grande tartaruga! Exclamou Kitai. É um Seperliez de verdade. Rin olhou para o buraco. Kitai tinha razão, Alta não se parecia nem um pouco com Unicara. Sua pele era bem mais escura do que a dos outros alunos, mais escura até que a de Rin. Porém, enquanto a pele queimada de sol da garota a fazia parecer rústica, a pele de Alta lhe dava uma aparência de realeza. Seu cabelo era da cor de nanquim úmido, mais próximo do violeta que do preto. Seu rosto era anguloso, sem expressão e espantosamente bonito. E aqueles olhos, escarlates, vermelho vivos. Achei que os Serlieses tivessem morrido, disse Rin. A maioria morreu, corrigiu Raban. Altan é o último. Sou Bokobin, aprendiz do mestre Junho Loran, anunciou o oponente. Desafio Altan Trensin para uma luta até a incapacitação. Kobin devia ter o dobro do peso de Altan, além de ser uns bons centímetros mais alto. Ainda assim, Rin suspeitava que aquele não seria um combate muito desafiador. Evasivo, Altan deu de ombros. O mestre Sonen parecia entediado. Bem, comecem, ordenou. Os aprendizes assumiram suas posições. Como assim, e a apresentação dele? Perguntou Kitai. Raban achou graça. Altan não precisa se apresentar. Rin franziu o nariz. Ele é meio metido, não acha? Altan Trensin, disse Kitai, pensativo. Alta é o nome da família? Tregsin. Os Serlieses colocam os nomes de família por último, explicou Raban rápido, então apontou para o ringue. Agora cale-se, ou vamos perder a luta. Já haviam perdido. Rin apertou a grade. Quando foi que ele? Ele é Altan Trensin, respondeu Raban, como se aquilo explicasse tudo. Eu me rendo. Gritou Kobin. Eu me rendo, droga. Tempo, anunciou Sonen, bocejando. Altan é o vencedor. Próximo. Altan soltou Kobin e ofereceu ajuda para ele se levantar. O oponente permitiu que Altan o puxasse. Quando ficou de pé, os dois trocaram um aperto de mãos. Kobin aceitou bem a derrota. Aparentemente, não havia vergonha em ser derrotado por Altan Trensin em menos de 3 segundos. É só isso? Perguntou Rin. Ainda não terminou, disse Raban. Um monte de gente quer desafiar Altan hoje. A próxima oponente era Curiel. Raban franziu o senho e balançou a cabeça. Não deviam ter dado permissão para ela lutar. Rin achou aquele comentário injusto. Curiel era uma das melhores aprendizes de combate do mestre Junho e tinha reputação de ser agressiva. Além disso, os dois pareciam ter os mesmos peso e altura. Com certeza ela seria uma adversária digna. Comecem. Curiel atacou Alta na mesma hora. Grande tartaruga, murmurou Rin. Ela não conseguia acompanhar os golpes trocados por Curiel e Alta. Os dois faziam vários ataques e bloqueios por segundo, desviando e se abaixando um em torno do outro como parceiros de dança. 1 minuto se passou, e ficou evidente que Curiel estava se cansando. Seus golpes se tornaram fracos e desleixados. Gotas de suor caíam de sua testa cada vez que se mexia.
Mas Altan continuava imperturbável, ainda se movendo com a mesma graça felina do início da briga. Ele está só brincando com Curiel, informou Raban. Rin não conseguia tirar os olhos de Altan, seus movimentos eram hipnóticos, como uma dança. Toda ação demonstrava puro poder, não músculos enormes como Cobbin, mas uma energia compacta, como se Altan fosse uma mola comprimida prestes a disparar. Ele logo vai acabar com isso, previu Raban. No fundo, era um jogo de gato e rato. Curiel nunca fora párea para Altan. A luta dele estava em outro nível. Alta gira como um espelho para agradá-la a princípio e depois para cansá-la. Os movimentos de Curiel ficavam mais lentos a cada segundo. Zombeteiro, Altan diminuiu a velocidade para se igualar ao ritmo da oponente. Por fim, Curiel, desesperada, lançou-se para frente, tentando acertar a barriga de Altan. Em vez de bloquear, ele saltou para o lado, correu pela parede suja do poço, ricocheteou e deu uma cambalhota no ar, acertando o pé na lateral da cabeça de Curiel. Ela caiu para trás. Perdeu a consciência antes mesmo de Alta aterrissar às suas costas, agachado feito um gato. Pelas tetas da tigresa! Exclamou Kitai. Pelas tetas da tigresa, concordou Raban. 3 desafios numa noite, comentou Kitai. Isso é normal? Altan luta muito, respondeu Raban. Todo mundo quer derrotá-lo. Isso já aconteceu alguma vez? Perguntou Rin. Raban apenas riu. O terceiro desafiante virou a cabeça raspada para a lamparina, e Rin ficou surpresa ao reconhecer Tobi, o aprendiz que lhe apresentará à academia. Que bom, pensou. Tomara que Altan dê uma surra nele. Tobi se apresentou em voz alta, arrancando vivas dos colegas de combate. Altan puxou as mangas para cima e, mais uma vez, permaneceu calado. Talvez tivesse revirado os olhos, mas, sob aquela luz, Rin não conseguiu ter certeza. Comecem, instruiu Sonen. Tobi flexionou os braços e se agachou. Em vez de fechar as mãos em punhos, curvou os dedos ossudos como se segurasse uma bola invisível. Altan inclinou a cabeça como se dissesse, anda logo. A luta logo perdeu a elegância. Era um caos violento, sangrento e sem regras. As mãos eram pesadas e rápidas, cheias de força bruta animalesca. Tudo era permitido. Cheio de fúria, Tobi atacou os olhos de Altan, que baixou a cabeça e acertou o peito do adversário com o cotovelo. Tobi cambaleou para trás, sem fôlego. Altan lhe deu um tapa na nuca, como se estivesse repreendendo uma criança. Tobi desabou no chão, mas então se reergueu com uma cambalhota complicada. Altan levantou os punhos, mas o oponente se lançou na cintura dele, derrubando-o. Altan caiu de costas no chão imundo, e Tobi enterrou os dedos em garra da mão direita na barriga dele. Altan abriu a boca como se fosse soltar um grito, mas não emitiu som algum. Tobi enterrou os dedos mais fundo e os girou. Rin conseguia ver veias salientes no antebraço do garoto, o rosto exibindo o rosnado de um lobo. Altan se contorceu sob o punho de Tobi, tossindo. Gotas de sangue saíram de sua boca. O estômago de Rin se revirou. Merda! Merda, 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 repetia Kitai sem parar. Garras do tigre, comentou o Raban. A especialidade de Tobi. Arte hereditária. Altan não vai conseguir cagar direito por uma semana. Sonen se inclinou para a frente. Muito bem, tempo. Mas então Altan agarrou o pescoço de Tobi com a mão livre e puxou a cabeça dele em direção à própria testa. 2 vezes. A empunhadura de Tobi perdeu a força. Altan atirou Tobi para longe e saltou. Meio segundo depois, as posições haviam se invertido. Tobi jazia inerte no chão com Altan ajoelhado por cima, as mãos firmes no pescoço do oponente, que dava tapinhas frenéticos em seu braço. Com desdém, Altan arremessou Tobi para longe outra vez. Então olhou para o mestre Sonen como se aguardasse suas instruções. O juiz deu de ombros. A luta terminou. Rin respirou aliviada. Os aprendizes de medicina pularam para dentro do ringue e retiraram Tobi. O garoto gemia, e sangue escorria de seu nariz.
Altan se encostou na parede suja. Parecia entediado e desinteressado, como se suas tripas não tivessem sido amarradas num nó doentio, como se ninguém tivesse encostado nele. Sangue escorria pelo seu queixo. Rin observou, fascinada e horrorizada, a língua de Altan sair da boca para lamber o sangue do lábio superior. Ele fechou os olhos por um longo momento, então inclinou a cabeça para cima, expirando devagar pela boca. Raban sorriu quando viu a cara dos calouros. Entenderam agora? Foi, Kita batia palmas. Como? Como? Ele não sente dor? Questionou Rin. Ele não é humano. Não, não é, concordou Raban. É Seperliez. No almoço do dia seguinte, os calouros só conseguiam falar sobre Altan. Em alguma medida, a turma inteira tinha se apaixonado por ele, mas Kita ficará particularmente encantado. O jeito com que ele se move é tão... O garoto balançou os braços no ar, sem palavras. Ele não é de falar muito, né? Disse An. Nem quis se apresentar. Babaca. Altan não precisa se apresentar, defendeu Kita. Todo mundo sabe quem ele é. Forte e misterioso, comentou Venka, sonhadora. Ela e Nian deram risadinhas. Talvez ele não consiga falar, sugeriu Neza. Vocês sabem como eram os Seirlieses. Selvagens e sanguinários. Nem sabiam o que fazer sem receber ordens. Os Seirlieses não eram idiotas, protestou Nian. Eram primitivos. Pouco mais inteligentes que crianças, insistiu Neza. Ouvi dizer que eram mais parecidos com macacos do que com seres humanos. Que os cérebros eram menores. Vocês sabiam que eles não tinham nenhum alfabeto antes do Imperador Vermelho? São bons de briga, mas só nisso. Vários colegas assentiram, como se as palavras de Neza fizessem algum sentido, mas Rin achava difícil acreditar que uma pessoa que lutava com a graça e a precisão de Altan poderia ter as habilidades cognitivas de um macaco. Desde que havia chegado a Cinegard, ela precisará lidar com pessoas que a presumiam burra por causa da cor de sua pele. Aquilo a irritava. Rin se perguntou se Altan passava pela mesma coisa. Pois ouviu errado. Altan não é idiota. Interveio Raban. É o melhor aluno da nossa turma. Talvez de toda a academia. E já diz que nunca teve um aprendiz tão brilhante. Ouvi falar que ele vai entrar no exército assim que se formar, comentou An. E eu ouvi falar que ele se dopa, acrescentou Neza. O garoto nitidamente não estava acostumado a não ser o centro das atenções e parecia disposto a sabotar a reputação de Alta a qualquer custo. Ele usa ópio. Dá para ver nos olhos, que ficam injetados. Ele tem olhos vermelhos porque é Seperliez, seu idiota, rebateu Kita. Todos os Seirlieses tinham olhos carmesins. Não tinham, não, discordou Nian. Só os guerreiros. Bem, Altan com certeza é um guerreiro. E as íris dele são vermelhas, respondeu Kita. Não as veias. Ele não é viciado. Neza crispou os lábios e disparou. Prestou muita atenção nos olhos de Altan, foi? Kita corou. Vocês não ouviram a conversa dos outros aprendizes. Continuou Neza, cheio de presunção, como se tivesse acesso a informações especiais que os colegas desconheciam. Altan é viciado, sim. Eu ouvi falar que Irja lhe dá uma papoula cada vez que ele ganha. É por isso que luta tão bem. Os viciados em ópio ficam dispostos a qualquer coisa. Isso é ridículo, interveio Rin. Você não tem a mínima ideia do que está falando. Ela sabia como era o vício. As pessoas que fumavam ópio eram sacos inúteis de carne amarelada. Não lutavam da mesma forma que Altan. Não se moviam da mesma forma que Altan. Não eram predadores perfeitos e letais, cheios de graça e beleza. Grande tartaruga, percebeu ela. Eu também estou obcecada por ele. 6 meses depois da assinatura do Pacto de Não Agressão, a Imperatriz Sudagi proibiu a posse e o uso de qualquer substância psicoativa dentro das fronteiras de Nika e instituiu uma série de punições para tentar acabar com o uso ilegal de drogas.
Óbvio que o mercado clandestino de ópio continua a prosperar em diversas províncias, e isso tem provocado debates sobre a eficiência de tais políticas. O mestre Yin encarou a turma. Os alunos ou piscavam lentamente, ou rabiscavam nos livros, ou olhavam pela janela. Estou dando aula para um cemitério? Kita ergueu a mão. Podemos falar de Speer? O quê? Yin franziu o senho. Speer não tem nada a ver com o que estamos. Ah. Ele suspirou. Vocês viram Trensin há pouco tempo, não foi? Ele é incrível, disse An, e todos assentiram. Yin parecia irritado. Todo ano, resmungou. Todo ano. Pois bem. Ele colocou as anotações de lado. Se querem falar sobre Speer, vamos falar sobre Speer. A turma passou a prestar atenção. Yin revirou os olhos ao mexer numa pilha grossa de mapas em sua escrivaninha. Por que Speer foi bombardeada? Perguntou Kitai, impaciente. Vamos começar do início. O mestre folheou várias páginas de pergaminho até encontrar o que queria, um mapa amassado de Speer e da fronteira sul de Nika. Não tolero pressa na historiografia, acrescentou, prendendo o mapa no quadro. Comecemos com o contexto político. Speer se tornou uma colônia Nicara durante o reinado do Imperador Vermelho. Quem pode me dar mais detalhes sobre a anexação da ilha? Rin considerou a anexação um eufemismo. A verdade quase nunca era tão apática. Séculos a turma permaneceu em silêncio por um instante. Essa é a história mais idiota que já ouvi, resmungou Kitai. Por que Tearza se mataria? Perguntou Rin. Não seria melhor permanecer viva para defender seu ponto de vista? Neza deu de ombros. É por isso que mulheres não deviam governar ilhotas. Isso provocou um burburinho de respostas. Yin ergueu a mão, silenciando a todos. Não foi assim tão simples. A lenda turvou os fatos. O conto de Tearze do Imperador Vermelho é uma história de amor, não uma anedota histórica. Venka levantou a mão. Ouvi dizer que o Imperador Vermelho a traiu. Prometeu que não invadiria Speer, mas quebrou a promessa. Yin deu de ombros. É uma teoria popular. O Imperador Vermelho era famoso por ser implacável, e uma traição do tipo lhe seria característica. Mas, na verdade, não sabemos por que Tearza morreu ou mesmo se foi morta. O fato é que ela morreu. A tradição de monarcas guerreiros de Speer acabou e a ilha foi anexada ao Império até a Segunda Guerra da Papoula. Agora, do ponto de vista econômico, Speer mal contribuía como colônia. A ilha não exportava quase nada de útil para o Império além de soldados. Há evidências de que seerlieses ainda nem tinham desenvolvido a agricultura. Antes da influência civilizatória dos enviados do Imperador Vermelho, os seerlieses eram um povo primitivo que praticava rituais bárbaros e vulgares. Não tinham muito a oferecer do ponto de vista cultural e tecnológico, pareciam séculos atrasados em relação ao restante do mundo. No quesito militar, por outro lado, os seerlieses valiam seu peso em ouro. Rin ergueu a mão. Eles eram mesmo xamãs de fogo? Risadinhas baixas correram pela turma, e Rin na mesma hora se arrependeu de ter falado. Yin pareceu impressionado. Ainda acreditam em xamãs em Tikane? Rin sentiu as bochechas queimarem. Ela crescerá ouvindo histórias e mais histórias sobre Speer. Todos no vilarejo tinham uma obsessão mórbida com a poderosa força marcial do Império e suas supostas habilidades sobrenaturais. Rin sabia que não deveria levar as histórias ao pé da letra, mas ainda sentia certa curiosidade. No entanto, falará sem pensar. Os mitos que a fascinavam em Tikane certamente pareceriam retrógrados e provincianos na capital. Não, quer dizer, eu não, gaguejou Rin. Foi só algo que li, e estava apenas me perguntando. Não ligue para ela, interrompeu Neza. Tikane ainda acha que perdemos as guerras da Papoula. Mais risadinhas. O garoto se inclinou na cadeira, presunçoso. Mas os seerlireses tinham algumas habilidades estranhas, não? Perguntou Kitai, indo ao resgate de Rin. Se não, por que Mugen escolheria Speer como alvo?
Porque era conveniente, respondeu Neza. Bem no meio do caminho entre o arquipélago da Federação e a província da Serpente. Por que não? Isso não faz sentido. Kitai balançou a cabeça. Pelo que li, a ilha de Spear não tinha quase nenhum valor estratégico. Não é útil nem como base naval. Seria melhor a Federação passar direto pelo mar e ir para Kurdala. Mugen só se importaria com os Spear se os Seirlieses os deixassem aterrorizados. Os Seirlieses eram aterrorizantes, concordou Neza. Esquisitões primitivos que adoravam drogas. Quem não ia querer exterminá-los? Rin não conseguia acreditar que Neza estava sendo tão grosseiro ao descrever um massacre trágico e ficou espantada quando Yin concordou com ele. Os Seirlieses eram uma raça bárbara, obcecada com a guerra, disse o mestre. O treinamento das crianças tinha início assim que começavam a andar. Por séculos, sobreviveram pilhando vilarejos na costa Nicara, porque não conheciam a agricultura. Porém, os rumores de xamanismo provavelmente estão mais relacionados à religião deles. Historiadores acreditam que os Seirlieses realizavam rituais bizarros nos quais se entregavam para sua deusa, a Fênix Escarlate do Sul. Mas era apenas um ritual, não uma habilidade de luta. Mas a afinidade dos Seirlieses com o fogo é reconhecida, argumentou Kitai. Vi isso nos relatórios de guerra. Um número considerável de generais, tanto de Nikan quanto da Federação, achava que o povo de Spear conseguia manipular fogo. Tudo isso é mito, retrucou Yin, com desdém. A habilidade Seirliesa de manipular fogo era um ardil usado para aterrorizar os inimigos. Provavelmente começou com o uso de armas em chamas durante ataques noturnos. No entanto, a maioria dos eruditos atuais concorda que a destreza deles em batalha é um produto de suas condições sociais e do ambiente rigoroso. Então por que nosso exército não os copiou? Questionou Rin. Se os guerreiros Seirlieses eram de fato tão poderosos, por que não conseguimos emular suas táticas? Por que tivemos que escravizá-los? Spear era um estado vassalo, não uma colônia escravista, respondeu o mestre, impaciente. E poderíamos recriar seus programas de treinamento, mas, novamente, seus métodos eram bárbaros. Pelo que Junho me conta, vocês mal conseguem seguir as práticas gerais. Duvido que gostariam de ser submetidos ao regime Seperlies. Mas e Alta? Quis saber Kitai. Ele não cresceu em Spear e treinou em Sinegard. Você já viu Alta manipular fogo? Óbvio que não, mas... A visão dele afetou a mente de vocês? Inquiriu Yin. Entendam de uma vez por todas, xamãs não existem. Não há mais Seirlieses. Alta é tão humano quanto vocês. Ele não é mágico, não tem habilidades divinas. Luta bem porque recebeu treinamento assim que aprendeu a andar. Alta é o último membro de uma raça morta. Se os Seirlieses rezaram para sua deusa, ela claramente não os salvou. No entanto, a obsessão da turma com Alta não foi de todo prejudicial às aulas. Após assistirem à luta dos aprendizes, os calouros redobraram os esforços na aula de combate. Queriam se tornar lutadores tão graciosos e letais quanto os Seperlies. O mestre Junho, contudo, permaneceu meticuloso. Recusava-se a ensinar as técnicas chamativas que tinham visto no ringue até dominarem por completo os fundamentos. Se tentassem fazer as garras do tigre de Tobi agora, não conseguiriam matar um coelho. Desdenhou ele. Só quebrariam os próprios dedos. Levará meses até que consigam canalizar o que necessário para esse tipo de técnica. Pelo menos Junho enfim se cansará de fazê-los treinar as sequências de movimentos. A turma já conseguia manusear o bastão com certa competência, ou seja, os acidentes eram mínimos. Um dia, no fim da aula, o mestre os alinhou em fileiras e ordenou que duelassem. De forma responsável, enfatizou. Com metade da velocidade, se for preciso. Não tolero machucados idiotas. Treinem os ataques e os bloqueios que ensinei. Rin viu que estava de frente para Neza. Mas é lógico. Ele abriu um sorriso sórdido. Por um momento, ela se perguntou se seria possível terminarem aquele duelo sem machucarem um ao outro. No 3, anunciou Junho,
1, 2. Neza se lançou para a frente. Sua força chocou Rin, que mal teve tempo de erguer o bastão acima da cabeça para bloquear um golpe que a teria feito perder a consciência. O impacto fez seus braços tremerem. Mas Neza continuou a avançar, ignorando por completo as instruções de Junho. Girava o bastão com uma despreocupação selvagem, mas também com excelente mira. Rin manipulava seu próprio bastão de forma atrapalhada, ainda desconfortável com a arma em mãos, diferente de Neza, que a transformará num borrão giratório. Ela mal conseguia segurar o bastão direito e quase o perdeu 2 vezes. Neza desferiu muito mais golpes do que ela era capaz de bloquear. Os 2 primeiros a acertá-la, um no cotovelo, outro na coxa, doeram. Então vieram tantos que Rin não conseguia mais senti-los. Ela tinha se enganado sobre Neza. O garoto estivera se exibindo antes, mas seu talento com as artes marciais era verdadeiro e impressionante. Na primeira vez que lutaram, Neza fora arrogante. Rin só havia conseguido dar um golpe de sorte. Ele não estava sendo arrogante naquele momento. A ponta do bastão de Neza acertou a patela de Rin com um estalo doentio. Ela esbugalhou os olhos e desabou. Neza nem se preocupava mais em usar o bastão. Chutou Rin enquanto ela estava caída, cada golpe mais forte do que o outro. Essa é a diferença entre nós dois, murmurou ele. Passei a vida inteira treinando. Você vai aprender a não me envergonhar. Entendeu? Você não é nada. Ele vai me matar. Ele vai me matar mesmo. Então algo apertou a garganta de Rin, interrompendo sua respiração. Junho separou os dois, demonstrando uma força impressionante, então os ergueu no ar por um momento e os atirou no chão. Que parte de bloquear e desviar vocês não entenderam? Rosnou o mestre. Foi ela quem começou, respondeu Neza, sem perder tempo, rolando até conseguir se sentar e apontando para Rin. Ela largou-o. Eu sei o que vi, interrompeu Junho, e vi os dois rolando pelo chão como imbecis. Se eu quisesse treinar animais, teria me juntado ao SIC. Devo recomendá-los para eles? Neza baixou o olhar. Não, senhor. Guarde sua arma e saia daqui. Está suspenso pelo restante da semana. Sim, senhor, respondeu o garoto. Ele se levantou, colocou o bastão no suporte e se dirigiu para a porta. Junho voltou sua atenção para Rin. Sangue escorria por seu rosto, saía do nariz, descia pela testa. Rin limpou o queixo de forma desajeitada, nervosa demais para encarar o mestre. Ele se aproximou. Você. Levante-se. Rin se esforçou para ficar de pé. Seu joelho gritou em protesto. Tire essa expressão patética da cara. Não vai receber compaixão de mim. Ela não esperava compaixão dele. Mas também não esperava o que aconteceu em seguida. Esse foi o desempenho mais patético que vi de um aluno desde que saí do exército, anunciou Junho, seus fundamentos são horríveis. Você se move feito uma paraplégica. O que acabei de testemunhar? Passou o mês inteiro dormindo? Ele era rápido demais. Não conseguia acompanhar. Não tem os anos de treinamento que ele tem. No mesmo instante em que as palavras surgiram em sua mente, elas pareceram desculpas ridículas. Rin abriu e fechou a boca, atordoada demais para responder. Odeio alunos como você, continuou o mestre, impiedoso. O som de bastões se chocando havia cessado por completo. Toda a turma estava escutando. Vocês vêm para Sinegard, saindo dos seus vilarejozinhos, achando que é isso. Conseguiram, deixaram a mamãe e o papai orgulhosos. Talvez fossem as crianças mais espertas do povoado. Talvez fossem até os melhores alunos que seus tutores já viram. Mas adivinha só? É preciso ir muito além de decorar uns poucos clássicos para dominar as artes marciais. Todo ano recebemos alguém como você, um caipira que acha que só porque conseguiu passar numa prova merece meu tempo e minha atenção. Coloque isso na sua cabeça, sulista. O exame não prova nada. Disciplina e competência. Essas são as únicas coisas que importam nesta instituição.
Aquele garoto, Junho apontou o polegar na direção pela qual Ness havia saído, pode ser um idiota, mas tem o que é preciso para se tornar um comandante. Você, por outro lado, é só lixo do interior. A turma toda a encarava. Os olhos de Kita estavam arregalados. Até Venka parecia chocada. Os ouvidos de Rin zumbiam, inundados pelas palavras de Junho. Ela se sentia minúscula, prestes a se desfazer em pó. Não posso chorar. Seus olhos latejavam com a pressão de conter as lágrimas. Por favor, não posso chorar. Não tolero desordem na minha aula, disse o mestre. Não tenho o feliz privilégio de expulsá-la, mas, como mestre de combate, posso fazer o seguinte: de agora em diante, está proibida de frequentar as instalações de treinamento. Está proibida de encostar no suporte de armas. Está proibida de treinar nas horas de folga. Está proibida de pisar aqui enquanto eu estiver dando aula. Está proibida de pedir para alunos mais velhos a ensinarem. Não preciso que crie mais problemas no meu espaço. Agora, suma daqui. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado pela companhia e até o próximo capítulo, aqui no Parágrafo Secreto.